Hoje vamos comparar quem foi o melhor velocista da história, Usain Bolt ou Carl Lewis. Salve corredores! Eu sou Remy, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois corredores históricos, o jamaicano Usain Bolt e o americano Carl Lewis. Ambos eles foram muito dominantes em suas épocas e aqui a gente vai comparar qual deles foi o melhor. A gente não vai ficar em cima do muro, a gente vai eleger aqui, segundo os nossos critérios, o melhor atleta da história. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal. Curta aqui o nosso vídeo, compartilhe se você gostar. Se você discordar dos nossos critérios, coloca aqui nos comentários o que você colocaria de diferente. Então vamos lá. Obviamente, como eles são de épocas distintas, a gente não vai colocar aqui as marcas de cada um, comparando, porque como o Bolt ele veio de uma era um pouco mais moderna, tanto na questão da modernidade do esporte em si, do atletismo, da evolução dos materiais e até mesmo da competitividade dos seus adversários, a gente não vai considerar o tempo em si. A gente vai eleger outros critérios para ver quem foi o melhor corredor da história, o melhor velocista. Então vamos falar sobre os recordes. Usain Bolt, ele é o atual recordista dos 100 e 200 metros, obtido em 2009 até os dias de hoje. E ele também fez parte da equipe jamaicana que conquistou o recorde do revezamento 4 por 100, obtido lá em 2012, que também se mantém até os dias de hoje. Carl Lewis, por sua vez, ele foi recordista dos 100 metros rasos por um período de 7 anos. Porém, no meio desse período, o seu recorde foi batido. No mesmo ano em que o recorde dele foi batido, ele bateu novamente o recorde, se tornando mais uma vez recordista dos 100 metros rasos. Na prova de salto em distância, ele é um dos 3 melhores saltadores de todos os tempos, então ele quase bateu o recorde, mas aqui o quase não se encaixa, né? Então ele teria que ter batido o recorde. Então no quesito recorde, ponto para Usain Bolt. Nosso próximo critério aqui que a gente vai falar é a versatilidade. Qual é o atleta mais completo? Usain Bolt, ele sempre foi um excepcional velocista. Ele foi muito dominante por basicamente quase que toda a sua carreira. Ele foi um excelente corredor de 100 metros, de 200 metros, fez parte da equipe de 4 por 100 metros também. E no início de sua carreira ele também era um corredor de 400 metros. Porém nos 400 metros ele não teve tanto destaque, ele não teve uma repercussão tão grande. Até em nível nacional na Jamaica ele não teve uma repercussão tão grande nessa prova, se destacando então no revezamento e no 100 e 200 metros. Por sua vez, Carl Lewis, ele é um corredor muito dominante nos 100 metros rasos, teve uma performance ótima também nos 200 metros, também no 4 por 100 ele fazia parte da equipe americana, e a equipe americana sempre teve uma equipe muito forte no revezamento 4 por 100. Porém, aqui a gente tem uma diferenciação que ele era um excelente saltador, ele fazia salto em distância também. Muitos consideram a sua principal prova o salto em distância. E aqui, como tem uma característica um pouco diferente das provas de velocidade, a gente considera ele como um atleta mais completo, um atleta mais versátil. Então aqui, ponto para Carl Lewis. Agora vamos analisar um pouquinho o desempenho deles em mundiais de atletismo. Aqui a gente não vai levar em consideração nem a Golden League e nem a Liga Diamante, porque são competições que surgiram a partir de 1998, que foi posterior à aposentadoria do Carl Lewis. Então a gente vai analisar apenas o desempenho em mundiais de atletismo. Usain Bolt, em mundiais, ele conquistou 14 medalhas, sendo dessas 11 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata e 1 medalha de bronze. Já Carl Lewis, ele conquistou 10 medalhas em mundiais de atletismo, sendo dessas 8 medalhas de ouro, 1 medalha de prata e 1 medalha de bronze. Então, em mundiais, ponto para Usain Bolt. Agora vamos analisar
os Jogos Olímpicos, o desempenho deles em Jogos Olímpicos. Usain Bolt, ele em 3 Olimpíadas, ele conquistou 9 medalhas. Porém, em virtude do Nesta Carter ter sido pego no doping, uma dessas medalhas do revezamento 4x100, o Usain Bolt teve que devolver. Então, oficialmente, ele é detentor de 8 medalhas olímpicas, todas elas medalhas de ouro. E Carl Lewis, por sua vez, em Jogos Olímpicos, conquistou 10 medalhas olímpicas em 4 jogos, em 4 edições de Jogos Olímpicos diferentes, sendo dessas 10, 9 medalhas de ouro e 1 medalha de prata. Então, no quesito Olimpíada, ponto para Carl Lewis. O nosso próximo critério que a gente vai analisar, como para o velocista, os velocistas que têm mais glamour, vamos dizer assim, a prova mais importante para os velocistas é os 100 metros rasos. Então aqui a gente vai analisar aquela fatídica barreira dos 10 segundos. Quantas vezes eles correram abaixo dos 10 segundos? Então a gente vai começar com Carl Lewis. Carl Lewis, durante toda a sua carreira em competições oficiais, correu 15 vezes abaixo da barreira dos 10 segundos. Usain Bolt, por sua vez, durante toda a sua carreira, correu 50 vezes abaixo dos 10 segundos. Então, nesse quesito, correr abaixo dos 10 segundos, ponto para Usain Bolt. Então, para a gente fechar, vamos falar sobre doping. Segundo os jornais americanos, em várias seletivas para as Olimpíadas de Seul, o comitê americano ele teria encoberto vários casos de doping. Entre eles também, supostamente, estaria Carl Lewis, que teria testado para substâncias ilícitas. Porém, ele recebeu uma advertência, foi colocado panos quentes e não teve maiores consequências a respeito disso. O caso foi abafado e não foi falado mais nada. Já Usain Bolt teve a história lá do revezamento do 4x100 de 2008, que Nesta Carter testou positivo para uma substância ilícita e ele teve que devolver a medalha. Mas não foi por culpa dele, foi por culpa do seu companheiro de revezamento, do Nesta Carter. Então, Usain Bolt nunca foi pego em um caso de doping. Iniciou e se aposentou livre, limpo, sem questionamento algum. Já como a gente falou ali, Carl Lewis teve uma pequena mancha ali na sua história em relação ao doping, porque não ficou muito bem explicado essa história. Então, nessa questão do doping, ponto para Usain Bolt, que sempre foi um corredor acima de qualquer suspeita. Então, até que se prove o contrário, Usain Bolt é um corredor limpo que nunca teve um histórico de doping. Resultado final, então, como a gente falou, não ia ficar em cima do muro, o melhor velocista da história é Usain Bolt, segundo o nosso critério, a nossa avaliação. Então, o que você achou do nosso resultado? Você concorda, discorda? Concorda que o Usain Bolt é o melhor velocista? Abordou aqui. Acha que Carl Lewis é melhor? Acha que tem um outro velocista que poderia estar disputando esse posto de melhor velocista da história com um deles? Coloca aqui nos comentários, coloca pra gente discutir um pouquinho. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.